Hoje eu vou te mostrar de forma simples, visual, gráfica, como seus títulos de renda fixa podem variar de preço e como os bancos usam essa estratégia de uma forma bem inteligente para lucrar milhões de reais. E que eventualmente você pode usar também. Talvez não para lucrar milhões de reais, mas dá para ganhar um dinheirinho. Então esse vídeo é interessante para você que é investidor, para você que tem interesse nas áreas de mercado financeiro e para você que é curioso e quer aprender um pouco mais sobre um tema que ainda não conhece. A estratégia dos bancos de investimento eu vou apresentar no final do vídeo, mas é importante você ficar comigo até lá por dois motivos. Primeiro, porque você só vai entender a lógica dos bancos se você entender como funciona a precificação da renda fixa. E segundo, porque eu preciso aumentar minha taxa de retenção no YouTube, né? Eu sou bem honesto com vocês. Eu quero aumentar minha taxa de retenção aqui, pô. Então me ajuda. Meu nome é Lucas Lisboa e eu atuo como banqueiro de investimentos há 8 anos. Embora algumas pessoas acreditem que título de renda fixa é só para cima, na verdade, o título de renda fixa ele te proporciona uma taxa definida de juros, contanto que você mantenha o título até a data de vencimento. Até essa data de vencimento, o preço do seu título de renda fixa pode oscilar e, por vezes, oscila mais do que renda variável ou ações. Basicamente é o seguinte, seus títulos de renda fixa eles são diariamente negociados no mercado. Então eles passam por um processo chamado marcação a mercado, que nada mais é do que uma avaliação do preço do seu título de renda fixa que você comprou, considerando o preço que o mercado está pagando hoje. Se ainda assim está confuso para você, não tem problema. Eu vou deixar muito claro. E eu vou usar o exemplo corporativo, mas essa mesma lógica se aplica a qualquer título de renda fixa. Ao longo da minha carreira, eu só trabalhei com empresas. Eu, particularmente, sempre evitei trabalhar com o governo. Porque dá uma bagunça do caramba, cara. Pega o exemplo da Eletrobras. Troca o governo e aí agora começa a questionar o trabalho de todo mundo e tudo mais. Porra, cara, é muito chato. E olha só, eu sou um cara extremamente analítico, mas eu tenho o carisma de uma porta. E a minha capacidade política é pior ainda. Então, de fato, eu não sou muito bom para trabalhar com o governo. Mas com empresas eu consigo me dar bem. Então vamos ao nosso exemplo. Imagina que você compra um título de renda fixa, uma debênture, que é uma dívida emitida por uma empresa, a uma taxa de 15% ao ano. Acontece que ao longo do tempo, pode ser por questões de mercado, pode ser por questões econômicas, pode ser por problemas da empresa, a taxa de juros desse título subiu para 17%. Ou então, pelos mesmos motivos, mas para o lado positivo para a empresa, essa taxa de juros caiu para 12%. Conforme essas variações acontecem, o preço do seu título de renda fixa vai variar. Então, Lucas, é tudo uma mentira. Eu comprei o título para render 15%, mas ele não vai me entregar 15%? Vamos para o Excel que eu vou te mostrar isso daí de forma simples, visual e gráfica. Olha só, aqui na direita a gente tem a curva de juros do título de renda fixa, considerando uma taxa de 15% ao ano, né? Um preço final de R$1.000, um prazo de 10 anos, 252 dias úteis é a quantidade de dias úteis no ano, né? Tudo que está em azul é informação que eu inseri e o que está em preto é informa. Eu estou abrindo as fórmulas para vocês aqui, para que vocês aprendam um pouquinho sobre Excel e a matemática da renda fixa. São competências fundamentais para a carreira de vocês e para a vida de vocês. E aqui eu projetei todos os dias, 2.520 dias. Né? 2.520 dias úteis em 10 anos. Os dois cenários estão com uma taxa de juros de 15%. E hoje o título está sendo negociado na primeira data a 247,18. Mas e se a gente alterar essa taxa de juros para, por exemplo, 20%? O que acontece com o preço hoje? Ele cai para 161,51. E a curva dele fica diferente. Olha o espaço que fica entre a curva de 15% e a curva de 20%. Acontece que no final das contas, os dois títulos vão ter que pagar R$1.000. É o preço final do título. Agora, e se essa taxa de juros cair para 10%? Aí esse título vai valer 385,54 hoje, né? E aí você continua tendo essa diferença. E essas variações, elas acontecem para qualquer taxa de juros que você colocar. 14, por exemplo. Então, qualquer oscilação na taxa de juros vai impactar no preço do seu título de renda fixa ao longo da vida do título. Ah, Lucas, por que você usou um exemplo em que o título não me paga nada semestralmente ou anualmente? Porque eu não quero complicar a cabeça de vocês. Então, eu considerei um título pré-fixado, taxa de 15% ao ano, simples, pagamento de R$1.000 no final, para poder deixar o exemplo bem claro para vocês. Agora que você viu como que funciona a dinâmica do preço do título de renda fixa vis-à-vis a taxa de juros, raciocina comigo. Se a quantidade de dias até o vencimento é dado e o preço final do título também é dado, quais são as únicas variáveis que podem ser alteradas nessa equação? A taxa de juros e o preço do título. Então, seu título vai oscilar ao longo do tempo. Tá bom, agora você já entendeu esse conceito, então eu vou te entregar o que muitos aí queriam no vídeo, que é como os bancos ganham centenas de milhões de reais ou dezenas de milhões de reais usando essa estratégia. Para quem está no mercado de capitais, para quem trabalha em bancos de investimento, isso daqui vai ser algo simples e básico, porque realmente a gente acaba fazendo com boa frequência.
Mas pode ser que para você realmente seja um segredo. E eu estou te apresentando aqui uma boa estratégia para você eventualmente ganhar dinheiro. Mas pode perder também, tá? Sempre tem risco. Qualquer operação que possa te trazer um retorno mais interessante, ela está atrelada a risco, exceto situações de arbitragem. E vamos deixar claro, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Cada um faz o que quer e arca com as consequências do que decidiu fazer. E só um último ponto para o qual eu preciso chamar sua atenção: os bancos fazem essa estratégia com frequência porque eles têm times altamente competentes, profissionais excelentes, que fazem essas análises, estratégias e projeções e estudam diariamente o mercado e as oportunidades que existem. Por vezes, na emissão de títulos de renda fixa, os bancos seguram os títulos que são emitidos, ou, como a gente chama no mercado financeiro, encarteram esses títulos. Eu explico isso no vídeo sobre Debt Capital Markets ou mercado de capitais de dívida. Acontece que, por vezes, esses títulos eles são emitidos a uma taxa específica, por exemplo, 15%, como a gente considerou no nosso exemplo, considerando um risco maior da empresa. Porque a empresa está passando por dificuldades financeiras, precisa fazer uma recuperação, precisa aumentar a sua eficiência, ou porque é um projeto de infraestrutura. Por N motivos, esse título foi emitido a uma taxa maior do que a de mercado. Só que acontece que se a empresa conseguir vencer esse momento mais delicado, o risco dela cai. E, por consequência, a taxa de juros do título também vai cair. Mas, como a gente viu no exemplo, o que acontece quando a taxa de juros cai? O preço do título sobe. E eu vou pegar agora um exemplo para vocês considerando um banco. Volta para Excel. Eu vou manter aqui o nosso cenário de 15% a data de emissão e 10% na data de venda. Vou considerar que a venda vai acontecer depois de 252 dias úteis, ou seja, um ano. O volume emitido foi de 100 mil títulos, né? O preço marcado a 15% no dia 252 é de 284,26 e o total vai ser de 28.426. Beleza. O preço inicial foi de 24 milhões. 247,18 vezes 100 mil. Agora, o preço de venda, considerando a taxa de juros de 10% para esse título de renda fixa, vai ser de 42.409.762. Né? E o preço unitário desse título é de R$ 424. Então, por título vendido, o lucro vai ser de R$ 139,84. E o lucro total de R$ 13.983. Mas também tem o lucro que o banco recebe por carregar esse título ao longo de um ano, que é de R$ 3.707. Então, considerando o preço inicial de 24 milhões, o banco teve aí um retorno total de 17.691. Considerando o quanto ele investiu no começo, isso dá um retorno de 71,6% em um ano. Então a gente considera que na data 252, no dia 252, ele vai vender ganhando essa diferença aqui, entre esses dois títulos. E isso vai acontecer para qualquer ano que a gente considerar, então no segundo ano, mas o retorno ele sempre vai caindo, porque a tendência é que conforme vai chegando mais perto da data de vencimento, essa diferença vai se encurtando. Então, se a gente considerar 4 anos, 22,9%, 5 anos, 20,2%. Lembrando, esse retorno está sendo considerado ao ano. Então, é 20% ao ano, por exemplo. Os bancos eles costumam emitir dívidas para empresas que estão com um risco maior, a uma taxa de juros maior, e depois que a empresa passa por um processo em que ela conseguiu se tornar mais eficiente ou concluir um projeto que ela tinha, os bancos vendem esse título no que a gente chama de mercado secundário a uma taxa menor. O que é o mercado secundário? É vender, por exemplo, para fundos de investimento ou para você investidor. E olha só, nesse cenário aqui a gente colocou que se o banco conseguir fazer essa transação de 15% para 10%, depois de um ano, o retorno é de 71,6%. Isso daí é um belo de um retorno por ano. Então se alguém vira para você e fala, eu consigo dobrar o seu patrimônio em um ano, porra, é golpe, cara. É golpe. Mentira. Em banco a gente batalha pra caramba pra conseguir um retorno desse, e isso daí é de soltar fogos, é de dar tiro pro alto, é de comemorar. Para deixar essa estratégia ainda mais clara para você, é como comprar um apartamento na planta. Se você compra um apartamento na planta, você vai comprar ele mais barato. Por quê? Porque você tem o risco da construtora atrasar, tem o risco de algum problema na infraestrutura, você tem o risco da construção, você tem o risco de uma série de questões de engenharia que eu particularmente não faço a menor ideia, porque eu não sou engenheiro. Mas é muito mais arriscado você comprar um apartamento que ainda está em construção do que um apartamento que já está construído, bonitinho, imobiliado, certo? Mas, Lucas, eu não tenho centenas de milhões para poder emprestar para uma empresa e depois revender esse título aí a uma taxa de juros mais baixa. Você não precisa ter milhões. Eu vou te apresentar aqui como você pode fazer com menos dinheiro. A questão não está na quantia, mas sim na estratégia. Então eu vou pegar 2 exemplos. Uma emissão de debênture de infraestrutura. Se uma empresa emite uma debênture de infraestrutura para realizar um projeto, por exemplo, a construção de um gasoduto ou a construção de um projeto de gás ou algo do tipo, a taxa de juros desse título será mais alta do que
a taxa desse ativo quando o projeto estiver em operação, certo? Porque em operação ele já vai ter contrato de venda, ele já vai estar construído, já se vai saber se está funcionando ou não, se tem problema no gasoduto ou não. Agora, quando ele é um projeto, ele vai ser emitido a uma taxa mais alta, porque o risco é maior. Você viu o que acontece quando a taxa de juros, que está mais alta, cai, o preço dos títulos aumenta, e aí você consegue ganhar nessa diferença. Mas aí você precisa se atentar a diversos riscos, como, por exemplo, a empresa consegue construir esse projeto? A empresa já tem um histórico bem eficiente de fazer projetos parecidos? Você pode usar essa estratégia. De novo, não é uma recomendação de investimento. Outro exemplo são empresas que estão passando por situações delicadas. Uma empresa que esteja com algumas dificuldades financeiras, uma dívida muito alta, ou que tenha problemas na sua operação, ela muito provavelmente, ao emitir uma dívida, vai emitir essa dívida a uma taxa de juros mais alta. Acontece que se a estratégia de recuperação dessa empresa for bem sucedida, você vai conseguir vender esse título que foi emitido a uma taxa de juros mais alta, a uma taxa de juros mais baixa no futuro. E aí você percebeu, dá para tirar um bom retorno com essa estratégia, né? Mas dá para perder também. Lembra sempre, risco e retorno estão quase sempre atrelados. E esse quase, eu só coloco na frase porque existem situações raríssimas, como por exemplo a arbitragem, que se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre o assunto, em que realmente aí não existe um risco. Mas isso é tema para outro vídeo, é mega complexo. Outra questão muito importante é você conseguiu entender por que é essencial você entender o seu perfil de investidor e quais são os seus objetivos com cada investimento? Porque mesmo com a renda fixa, ainda assim você precisa saber o para que você está fazendo aquele investimento, por quê e quanto que você espera ter de retorno e qual é o seu prazo. Porque se você compra um título de renda fixa que vai te dar uma taxa de juros bacana, mas vence só em 2047, e se você quiser tirar esse dinheiro antes, você vai estar, sim, suscetível a oscilações de mercado. Então é essencial você saber como são estruturados os seus investimentos, qual é a origem deles, e esse é o grande valor que eu entrego para vocês aqui no canal. E se você quiser saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui em cima a playlist para os vídeos dos bastidores do mercado financeiro e de capitais. E se você quiser assistir só o vídeo de mercado de capitais de dívida, eu vou deixar aqui em cima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário com eventuais dúvidas, elogios, críticas e dar um like. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu recomendo esse aqui é mais legal.